Fala aí, pessoal. Vamos lá, vou explicar então o endereçamento interno, né? Deixa eu abrir aqui o código. Então, como vocês perceberam, eu acabei juntando tudo no mesmo código porque era mais fácil de reaproveitar algumas funções aqui de baixo, essa estrutura aqui do que fazer, das opções. Então, basicamente, eu criei aqui esse tabela hash, que a única coisa que ele faz é criar um objeto, né, criar uma estrutura chamada tabela hash, né, e tudo que eu vou fazer vai ser em cima dessa. Então, na hora que eu chamar tabela hash adicionar, ele vai vir aqui e vai ver qual das três que eu tenho que chamar. Isso aqui não é nada incrível, mas é suficiente para o que a gente precisa. Então, basicamente, quando eu inicio, então eu começo aqui, ó, no main, né? Quando eu inicializo esse tabela hash, o que ele faz é me perguntar qual a estrutura eu quero usar. Então, se é endereçamento externo por fila, que é aquele primeiro que a gente já explicou, se é o endereçamento interno, que eu vou explicar agora, ou se é o duplo hash, né? Eu vou explicar essas duas últimas aqui. Principalmente sobre o duplo hash, eu aconselho que o pessoal dê uma pesquisada na internet. É um pouquinho mais difícil de entender, mas é fácil, mas né? Eu vou explicar aqui. Então, depois de fazer isso, eu salvo lá que tipo de tabela que é, 1, 2 ou 3, né? E de acordo com o que eu vou fazendo, ele vai construindo lá. Então, se é do tipo 1, eu vou instanciar esse hash exterior aqui, né? Eu vou instanciar uma tabela para ele, senão eu vou instanciar do interior, senão eu vou instanciar com duplo hash. Basicamente, a cada execução do código só vai ter um desses três objetos aqui instanciados, então eu consigo operar sobre ele bem tranquilo. Então, quando eu mandar adicionar lá, eu vou adicionar de acordo com cada uma aqui. Eu acho que isso aqui é bem tranquilo, né? Então, vamos lá, vamos para o encadeamento interno, né? Então, eu separei aqui em 3 Hs, né, ponto .H, 3 headers. O endereçamento externo continua aqui. Eu vou para o endereçamento interno. Quando eu inicializo ela, tá aqui, eu pergunto qual o valor de M. M é o número de slots da tabela, tá? Qual o valor de P, né, sendo que M é igual a P mais S. Isso aqui está lá nos artigos, então dá para a gente pesquisar lá. O que é o endereçamento interior? Eu crio como se fosse uma partição da tabela para que em uma parte dela eu faça o hashing propriamente, na outra parte ele chama de espaço de colisões, onde eu posso tratar as colisões. Então, basicamente agora tudo que eu faço fica dentro da tabela, né? Então, por exemplo, enfim, eu inicializo aqui, defino o M e o P. O S é um resultado, então S é igual a M menos P, né? Então eu nem preciso dele, eu acabo usando tudo com base no S, né? Essa outra inicialização aqui é só porque eu precisava para fazer teste, ela não precisa nem estar aqui. Então, para adicionar, eu verifico se é a primeira posição, eu vou explicar como é que funciona e eu acho que vocês vão entender, né? Então, vamos aqui para o nosso clássico IED. Então, eu vou inicializar essa primeira tabela aqui para endereçamento interior com M igual a 7. Então, eu vou colocar aqui só para ficar M igual a 7. Se o M é igual a 7, deixa aqui bem diferente pra gente. Se o M é igual a 7, eu vou fazer com P igual a 4 e logicamente, como M é igual a P mais S, M é igual a P mais S, S tem que ser 3. Ok? O que isso daqui me faz? Eu crio
esse tipo de tabela aqui. Então eu crio uma tabela com 7 posições, mas ela é separada em 2 grupos, o primeiro com 4 posições, o segundo com 3 posições. Inclusive, isso daqui deveria estar aqui. Em vez de 7 deveria ser 0. Beleza. Eu vou fazer... Vou colocar aqui. Então essas aqui são as informações da nossa tabela. Eu vou fazer a inserção de alguns elementos. Então eu vou inserir o 48, eu vou inserir o 3, eu vou inserir o 80, vou inserir mais 2 aqui. Eu vou inserir o 31 e eu vou inserir o 20. Esse daqui eu vou mudar de cor aqui pra gente não confundir nada. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Primeira operação, eu vou inserir o 48. Né? Então, eu vou colocar o 48. Eu vou fazer 48 módulo de... Opa, divide aqui errado. Essa aqui vem para baixo. Isso. 48 módulo de 4. Né? Porque são os 4 primeiros que eu vou fazer. Então, eu acho que eu tenho calculadora nesse computador. É. 48 mod 4 é 0. Isso funciona? Funciona. Isso mesmo. Então, 48 módulo 4 é igual a 0. Então, 48 vai vir para cá. Beleza. Deixa eu só já fazer isso aqui de uma vez que vai me facilitar. Beleza. Então um pontinho aqui quer dizer só que não tem nada dentro dele, tá? Então tá. Então 48 módulo de 4 deu 0. Então eu coloquei na posição 0. Aí eu vou vir e vou adicionar o 3. Então 3 módulo de 4 é 3. Então eu venho aqui na posição 3 e adiciono o 3. Até agora tudo tranquilo. Eu vou fazer com 80. 80 módulo 4, ele é 0 também. Então ele vem aqui e verifica. Opa, 48 já está aqui. O que eu faço? Eu venho para o meu espaço de colisão, que é aqui, ou seja, do índice 4 para frente, né? E verifico qual que é o primeiro que está vazio. Então o primeiro que está vazio é esse daqui. Então eu venho aqui e falo, olha, beleza, aqui vai estar o 80. E crio um ponteiro daqui para cá. Eu gostaria de criar esse ponteiro. Então eu vou e crio esse primeiro ponteiro daqui para cá. Então, na próxima vez que eu for procurar, por exemplo, o 80, eu vou bater, né? Mod 4 vai dar 0. Então, beleza, é o 48. Opa, não é o 48 que eu estou procurando. Eu vou e vou para o próximo item. Ah, beleza, o 80 está aqui. Beleza? Então, eu vou fazer agora a inserção do 31. Então, mesma coisa. 31 mod 4
é 3. Opa, veio aqui, 3. O 3 já está aqui. Então, o que eu faço? Vou para o meu espaço de colisão e vejo qual que é o primeiro espaço livre. O primeiro espaço já está ocupado, o segundo está livre. Eu venho aqui e coloco o 31. E crio esse vetor apontando para cá. Opa. Então, agora, quando eu for procurar o 31, eu vou fazer o módulo de 4, ele vai bater aqui, vai falar, opa, não é o 31, tem alguma coisa apontando aqui? Tem, então eu vejo qual que é aqui. Aí, beleza. Então agora eu vou fazer a inserção do 20. Então, 20 módulo de 4 é 0 também. Então o que vai acontecer? Eu venho aqui e falo, opa, o 48 já está ocupando o lugar. Tem alguma coisa para onde o ponteiro está apontando? Opa, tem, tá aqui, o 80. Beleza. Então, o 80 não tem nada, quer dizer que o 20 é o próximo dessa lista que é formada entre o 48, o 80 e agora o 20. O próximo espaço vazio é aqui. Então, eu venho aqui e coloco o 20. E faço um ponteiro saindo daqui até aqui. Beleza? Então, vou subir aqui esse aqui um pouquinho. Eu vou baixar esse aqui um pouquinho. Beleza? Então, na hora que eu for procurar qualquer um desses elementos, o que eu vou fazer? Por exemplo, 48. 48, módulo de 4 vai dar 0. Beleza, já está aqui. Eu vou procurar o 31. 31, módulo de 4 vai dar 3. Não é o 3, eu venho para cá, 31. Achei. Agora, imagina que eu vou procurar... Vamos fazer aqui eu vou procurar um 29, por exemplo. Então tá, 29, vem aqui, 29, módulo de 4, vai dar 1. Eu venho aqui na posição 1, ela está vazia. Logo, 29 não existe na minha tabela. Se ela tivesse alguma coisa e o ponteiro estivesse apontando para um lugar vazio, eu também poderia falar, ó, beleza, o primeiro elemento que está aqui não é o 29 e o ponteiro não está apontando para lugar nenhum. Então não tem chance do 29 estar nessa tabela. Agora, vamos imaginar que eu vou colocar então, 29 eu já sei que não está. Então, vamos imaginar agora que eu vou tentar inserir o 60. Essa é uma outra característica importante desse tipo de tabela hash. Então, 60, eu vou fazer aqui, ó, 60 mod 4 vai dar 0. Eu venho aqui, 0, o 48 já está ocupando. Vou para o próximo ponteiro dele, o 80, ok. Vou para o próximo dele, é o 20, ok. Guardei essa posição do 20. E aí eu pergunto, ele não está apontando para mais ninguém. Aí eu pergunto, qual que é o próximo espaço livre na minha tabela de colisão, na minha área de colisão? Não tem mais nenhum espaço, né? Porque eu só tinha esses 3 espaços, eles já foram ocupados. O que vai acontecer então é um overflow e eu não vou conseguir inserir esse elemento na tabela, tá? Então aí eu respondo lá no código um overflow, né? Não foi possível inserir esse elemento. Repara que mesmo eu tendo espaço na tabela, na primeira área, na área de hashing, eu não consigo inserir por causa de não ter espaço na minha tabela, na minha área de colisão. Então, a partir disso, a gente consegue pegar algumas características importantes para esse tipo de tabela, em que basicamente, mesmo o P, né, mesmo a minha área de hashing sendo pequena, eu tenho que conseguir moderar, eu tenho que saber qual que é a minha área de colisão. Existe uma relação aqui bem estreita entre elas, entre as duas áreas. Então eu tenho que ter uma quantidade balanceada para que
eu não tenha muitas colisões na minha área de hash que vai me gerar um encadeamento muito longo na minha área de colisão. Então, basicamente, esse é a explicação teórica da tabela de hashing com encadeamento interno. No código aqui, né, o que a gente pode verificar de interessante, então, depois dessa declaração, né, dessa construção do objeto, né, eu tenho aqui a minha adição, minha função de adição, né, ela vai até cá embaixo. Cadê? Adição, aqui, ó. O adicionar vai até lá embaixo. Então aqui, ó, o que a gente tem? A primeira coisa que eu faço é calcular a função de dispersão agora sobre o P, não mais sobre o M, igual é na de encadeamento externo. Então repara que eu estou usando esse espaço aqui, ó, o P, e não o M. Tá? Então, se a primeira posição estiver vazia, ou seja, se ela não estiver em uso, é a mesma estrutura que que eu usei no outro exemplo. Então, se ela não estiver em uso, eu vou lá, falo que ela está em uso, defino a chave, defino o valor e falo que o ponteiro para o próximo elemento dessa lista interna é nulo. Beleza, o elemento foi adicionado, eu retorno. Caso isso não aconteça, o que eu vou fazer é localizar a primeira posição na tabela que está livre. Aqui é só inverter um pouquinho a ordem da sequência ali, mas vocês vão entender. Eu primeiro eu vou localizar a primeira posição livre, né? Então, posição livre aqui eu vou varrer o espaço com I começando em P e indo até M. Ou seja, se meu P é 4, o I começando em 4 e indo até menor do que M. M é 7, menor do que M é 6. Então, eu vou varrer esse caminho aqui, procurando onde a tabela não está em uso, onde aquele item não está em uso. Assim que eu achar, eu salvo essa posição nessa minha variável I, nessa minha variável posição livre, que é o valor de I, e paro esse for. Beleza. Se eu não achar, ou seja, se depois de ter percorrido esse for, eu ainda tiver a minha posição livre como 0, eu venho aqui e falo overflow de posição, né, erro, que é o caso de eu ter percorrido tudo aqui e não ter achado nenhuma posição livre para poder inserir esse elemento. Mesma coisa, paro a execução, né, daquela opção. Beleza, se não foi o caso, eu continuo, então eu vou procurar o último elemento da fila, né, da fila ali, da fila interna, né? Então eu instancio aqui um elemento, que é esse elementozinho aqui, que constrói essa tabela, e eu falo que ele é igual àquela posição da chave. Então, se por exemplo, se era 0, eu começo procurando por essa posição aqui. Então, eu vou andando na fila, isso aqui eu simplesmente vou andando até que o próximo seja nulo, ou seja, até que que o meu ponteiro aqui não aponte para mais lugar nenhum. Por exemplo, no caso da chave 0, eu vou começar com 48, ele vai apontar para o 80 vai apontar para o 20 e o 20 para vazio, né, para nulo. Então, eu faço isso, chego então com o último elemento da fila, sendo esse daqui. Eu coloco naquela posição que estava livre, eu falo que agora ela está em uso, eu coloco qual que é a chave dela, que é a mesma posição livre ali, qual que é o valor, que é o valor que eu mandei adicionar, falo que o próximo dela é nulo e defino que para o último elemento da fila, o próximo agora é essa posição que estava livre. Feito isso, elemento adicionado, acabou a inserção. Beleza? Vamos fazer agora então aqui no exemplo também a remoção. Vamos imaginar então que eu tenho... Eu vou apagar isso daqui. Então, vamos imaginar que eu tenha todos esses elementos dentro da lista e eu quero excluir o elemento. Primeiro, vamos começar excluindo o 20, que é o caso mais fácil aqui. Então, o que eu vou fazer é, faço 20 módulo de 4, vai dar 0, eu venho aqui e olho.
na posição 0, o valor que está salvo é o 20? Não. Então, está apontando para algum lugar? Tá, então eu vou para esse lugar. Esse lugar que estava apontando é o 20? Não. Está apontando para algum lugar? Tá. Aponto, chega aqui. Esse lugar que eu cheguei é o 20? É. Então, nesse caso aqui, a única coisa que eu faço é pega o elemento anterior, apago, né? Coloco que o próximo dele vai ser nulo e coloco o 20 como não sendo usado. Então agora o 20 foi excluído. Beleza? Então, repetindo, eu procuro se na minha tabela, na minha área de hash, é aquele elemento. Se não for, eu vejo se está apontando para algum lugar. Se não estiver apontando, quer dizer que aquele elemento nem foi inserido. Então, se por exemplo, se o do 48 não estivesse apontando para lugar nenhum, quer dizer que o 20 nem foi inserido. Então eu posso, dali, já falar, olha, elemento não localizado e vamos embora. Né? Então, se está apontando, eu vou para o próximo, verifico se ele é o valor que eu quero. Se for o valor, né, se não for, eu vou para o próximo e tal. É igualzinho em uma lista encadeada, né? É simplesmente como se esses elementos estivessem em uma lista encadeada. Daqui apontando para cá e tal. Né? Então, eu pego o anterior e aponto para o próximo elemento. O próximo do 20 era nulo, então o próximo do 80 vai ser nulo. Beleza? Então, excluí o 20. Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui com o 20. Então, voltamos com o 20. O 20 está aqui debaixo novamente. Agora, eu vou excluir o 80. Então, o 80 sai. Né? Então, o que eu vou fazer? 80 módulo de 4 é 0. Eu venho aqui. 48 é 80? Não. Está apontando para algum lugar? Está. Vou para o próximo. 80. 80 sim. Está apontando para algum lugar? Está. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o anterior e vou apontar ele. Então, esse. Eu vou apontar o anterior para o próximo do que estava aqui. Então, o próximo do 80 é o 20. Então, eu vou vir aqui e apontar ele. E o 80, eu apago o próximo e apago o valor dele, falando que agora ele não está mais em uso. Pronto, o 80 foi removido. Então, consegui remover um elemento do meio da tabela, né, sem muito problema. Vamos voltar, porque aí tem o último caso, então, que é remover um elemento do início da tabela. Por exemplo, o 48. Então, faço 48, módulo de 4 vai dar 0. 48 é 48? Sim. Então, eu pego o anterior a ele. O que é o anterior a ele? Não tem nada. Então, aquele raciocínio já não funciona. Se ele é o primeiro elemento, então, o que eu tenho que fazer é, existe alguma coisa que ele está apontando? Se existir, substitui esse lugar que o 48 está pelo que está apontando. E aí você vai continuar com o processo. Então, 48, eu vou substituir ele pelo 80. Então, o que eu vou fazer? Eu vou setar o valor dele, então aqui passa a ser 80, e eu pego o mesmo elemento que o 80 está apontando e faço esse daqui apontar para lá. Então agora esse daqui vai apontar para aqui. Feito isso, eu não preciso mais do 80 aqui. Eu posso simplesmente vir falar que ele não está sendo mais usado. Então agora o 80 está na posição 0, ele está apontando para o 20. Eu não preciso mover esse 20, né? Porque lembra que quando eu vou inserir alguma coisa, eu procuro o primeiro espaço vazio. Então o primeiro espaço vazio já está aqui, ele já vai localizar o próximo elemento que tiver que entrar, já vai entrar aqui na posição correta. E aí eu vou e termino aqui o processo. Então essa é a remoção. Então vamos aqui para o código da remoção. Eu primeiro faço o módulo, sempre para o P. Se o módulo não estiver em uso, ou seja, se não tiver nada na minha área de hashing
para aquela posição, eu já falo, olha, o elemento não está na tabela. Então, beleza. Se for para remover o elemento que está na chave base, né, na minha área de hashing, então o que eu tenho que fazer é simplesmente, ó, se esse número não estiver com nenhum ponteiro, né, ou seja, se fosse, por exemplo, eu vou adicionar lá o 29, por exemplo, igual a gente tinha feito. Então, tá aqui o 29. Então, 29 módulo de 4 vai dar 1. Então, eu teria vindo aqui e colocado 29. 29 não está apontando para lugar nenhum. Então, imaginando que eu agora venha a remover o 29. Então, eu vou fazer 29 módulo de 4 é 1. Venho aqui, é 1. Se aqui é vazio, repara que é essa primeira condição aqui, ó. Se o próximo dele é nulo, eu venho aqui e simplesmente faço assim, ó. Beleza, não estou usando mais não. Acabou. É isso. Removi o elemento da tabela, retorno. Caso contrário, se tiver alguma coisa em que ele está apontando, por exemplo, o 48 era aqui, a única coisa que eu venho aqui e falo, olha, beleza, o próximo já não vai estar mais em uso, ou seja, o que estava aqui, o 80, né, ele já não vai estar mais em uso. O valor da posição atual vai ser igual ao valor do próximo, o próximo vai ser igual ao próximo do próximo. Fez sentido? Eu só pulei um elemento da lista e falo, olha, o elemento foi removido e taca pau. Caso contrário, se eu tiver que andar igual era para remover o 20, a única coisa que eu vou fazer é percorrer essa lista, igualzinho a gente faz a remoção em lista encadeada, até chegar no valor que eu estou procurando. Assim que eu chegar, eu vou lá e falo, olha, beleza, tchau, né, não preciso mais de você. O próximo do meu anterior, né, passa a ser o próximo do anterior. Né? Então eu faço um jump, né, de um elemento na tabela, na lista. Né? Beleza? Localizar, eu acho que já ficou fácil, é só percorrer os vetores, né? E aqui eu só estou imprimindo para poder ficar bonitinho. Então, mostrando aqui para vocês, eu vou rodar o código, vou selecionar aqui encadeamento interno, então código 2. Qual que vai ser o meu valor de N? 7. Qual que é o meu valor de P? É 4. O que eu quero fazer? Eu vou inserir aqueles mesmos elementos. 48, 3, 80, 31 e 20. Se eu chegar aqui e mandar imprimir a tabela, eu tenho, olha, no índice 0, o 48. Aí aqui eu printei também os códigos das posições de memória. Então aqui, ó, o próximo do 48, ele está apontando para esse 2820 aqui. 2820 é este daqui, 2820. Então, apontando para o 80, que por sua vez está apontando para o 2850. 2850 está aqui, é o 20. O 3 está aqui, ele está apontando para o 2838, que é esse daqui. Está apontando para o 31, que por sua vez não está apontando para lugar nenhum. Né? Então, beleza, eu tenho a minha tabela inteira aqui. Se para eu excluir, então eu vou excluir, vamos começar excluindo o 20, elemento removido da tabela. Se eu visualizar a tabela, o 20 não está mais aqui. Reparem a diferença. Reparem que o 80 agora não aponta para lugar nenhum. Se eu for, então eu vou adicionar o 20 novamente. Ele vai para a mesma posição. Se eu remover o 80, então vou remover o 80. Reparem que agora o 48 está apontando para o 20 e o 20 para lugar nenhum. Vou adicionar o 80. E agora eu vou remover o 48. Ao remover o 48, ele aponta, pela construção aqui, né, como foi a ordem ao contrário, era o 48 que estava apontando para o 20 e o 20 estava apontando para o 80. Então agora, na hora de remover,
eu removi o 48 e o que estava apontando, o 48 estava apontando para o 20 trocou de lugar com ele, beleza? E aí o 20 está apontando para o 80, certinho? Então, beleza, eu posso vir aqui e mandar remover o 20, por exemplo, que o 80 vai para o lugar dele agora. Se eu, por exemplo, mandar remover o 29, que não existe na tabela, elemento não encontrado na tabela. Se eu mandar inserir o 60 está aqui. Agora eu vou mandar inserir o módulo de 4, 120. 120 está aqui. E eu vou mandar agora inserir o 160. Peraí. 120. 240. Vou mandar inserir o 240. Overflow de posição, que é o caso. E aí eu não tenho a inserção dele, mesmo dentro da minha área de hash, ainda ter áreas vazias. Beleza? Localizar, né? Procurar. Eu só tenho que mandar procurar. Então, 3. Eu vou procurar o número 29. 29, elemento não encontrado. Paste 120. Elemento presente na tabela. Beleza? Então, esse é o endereçamento interno. Beleza? Eu vou parar por aqui e vou fazer um outro pro hash do